Fala pessoal, hoje nós vamos reagir a um vídeo muito legal do Rodrigo Silva com o Sérgio Sacani sobre evidências encontradas de Jesus Cristo. Vamos ver o que esses caras vão falar a respeito disso. E a cara de Jesus, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Sim. Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir e tiraram aquela imagem que a gente sempre teve de Jesus, Jesus, né? É aquela Como que reconstrução ali também, eu fico até um pouquinho, porque assim... Uma pessoa Mas ela é baseada no quê? Por isso que eu achei achados, em quê? Um achado foi um negócio meio assim. Aquilo não foi acadêmico, foi mais divulgação científica. Nem é divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia, porque tem a ciência séria, tem um estudo acadêmico sério, tem Mas o populacho. existe um estudo sobre a fisionomia, como que era Jesus? Não, isso aí pouco importa pra galera? Pouco importa pra galera. Aqui eu concordo com o Rodrigo Silva, né? Pouco importa a aparência de Jesus Cristo, né? Muita gente fala, Jesus era de tal etnia, Jesus era dessa ou daquela, mas, gente, quando vocês ficarem debatendo como parecia Jesus, ou como ele era, se tinha olhos claros, se tinha os olhos amarelos, se tinha os olhos negros, não faz muita diferença, porque o que importa são os ensinamentos. Aí ficam debatendo muito a respeito disso e se perdem no que realmente era a mensagem de Jesus, né? Que era o realmente importante. Aqui eu tô com o Rodrigo Silva, a gente tá junto nessa aqui. Por enquanto, vamos ver se a gente continua nessa. Mas ele era o quê? Ele era parecido com o pessoal que vivia naquela época lá. Exatamente, pronto. O que é esse intermédio aqui? Não é nem céu, nem inferno, é purgatório, que é o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, tipo um Discovery, um History Channel, claro, que paga rios de dinheiro, o cara vai pro negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um quasar que assim, e o quasar emite de si por segundo, ele viaja 98% da velocidade da luz, isso aí vai revolucionar o mundo, o quasar, tudo. Aí eu, Rodrigo, sou leigo, falo assim, cara, descobri o negócio do quasar, agora o mundo pode acabar. Não é nada disso, o negócio do quasar já existe há muito tempo, não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que eles pegaram? Eles pegaram um crânio, supostamente de um judeu do primeiro século, não se tem certeza se o crânio é de um judeu do primeiro século, entendi. Porque você sabe que restos humanos, engraçado, aí o Pirula explicaria isso melhor do que eu, que é a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido que o osso de animal. Sim. Pirula, se eu estiver falando bobagem, que você me corrige depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia a gente nota que quando a gente encontra, eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele está mais durinho, o humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali. Eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim, pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim gratuito. Você está entendendo? Porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética. Você não pode pegar assim, é um cadáver. Não, tem um respeito, é um ser humano. Foi um ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe. Entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim, dá todo um viés assim, laboratorial, o cara de jaleco, olhando no microscópio, tá, a medicina forense e tudo e tal. Você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir. A cartilagem. Eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negroide porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro porque ele foi encontrado lá na Sibéria e era o pessoal era mais branco, mais caucasiano. Eu posso sugerir isso. Mas orelha, cartilagem, nariz, pelo, cabelo, não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo. Pois é, vamos ficar debatendo se Jesus tinha nariz grande, se tinha orelha grande. Pô, o importante é debater os ensinamentos, aprender com ele, sabe? Não ficar viajando nessas ideias, né? Eu tô com o Rodrigo aqui também nessa. Mas assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte. Ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora. Porque agora você tem um judeu askenazi, você tem um judeu da Espanha, o sefaradita, tem o judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi misturando, né? E tem o judeu etíope. Você vê em Israel, o judeu da minha cor.
Tá lá no exército, lá, falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro. Você tem judeu com aquele nariz mais afinado, assim. Então, tem que pegar qual que era a característica do judeu da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmurs da época, a gente nota que a população era baixa, em torno de 1,60 m e poucos. Caramba. Eram baixinhos, eram pequenos. Vamos lá. Isso se encontraram o corpo de Jesus, né? Entra já no ramo da futurologia, né? No ramo de ficar debatendo se é ou não é. Pode ser um osso de qualquer pessoa que viveu naquela época. Então, se ele é alto ou baixo, se teve um nariz grande ou orelhona, pouco importa. Baixinhos, os judeus tinham uma estatura baixa. Jesus deveria ser uma pessoa troncudinha, porque ele trabalhava com construção. A profissão dele era tecton, que o pessoal traduz como... Aqui eu tô com o Rodrigo Silva também. Jesus provavelmente era bem forte, cara. Que pra trabalhar naquela época, meu amigo, tinha que ter muita força. Ainda mais, como ele falou, no ramo da construção, né? Carregar blocos, carregar madeira, carregar os materiais daquela região, né? Pra construir os edifícios, as casas. Ele realmente deveria ser bem forte. O marceneiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Olha o mundo grego aí ajudando a gente. Claro. Tecton é construtor. O chefe dos arquitetos, dos construtores, é o arquitecton. Então eles eram um tecton, né? A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, se avolumando. E é pedra. Então ali na região da Galileia, trabalhava com pedra pesada e tudo andava a pé. Forte. Jesus era forte, tanto é que ele aguentou, carregou a cruz. Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então ele veio ser forte. O nariz... O perfil do judeu é aquele nariz assim, tipo... Arqueado, sabe? Bem arqueado, assim. Barba volumosa. A pele devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles estavam muito expostos ao sol. Né? O sol direto. Cabelo mais crespo e farto. Entendi. Cabelo mais crespo e farto. Isto é o que eu posso concluir da aparência. Algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Né? Que também coloca um cara meio ali e tal. É que também eles não podiam fugir muito, que senão ia ficar muito esquisito. Né? Agora, o que Jesus não era definitivamente... liso escorrido não era, né? Com certeza isso a gente sabe, que liso escorrido, não tinha condicionador nem shampoo na época. Você acha que ele ia ter aquele cabelão de propaganda de shampoo e condicionador? Isso realmente é coerente, né? Aquele cabelão ali escorrido realmente... Ele não ia ter mesmo não, loirão, escorrido assim, igual propaganda. Realmente, não seria assim mesmo não. Aquele ser quase com carinha efeminado, olhinhos azuis, aquela barba assim, com a carinha assim, aquilo ali é uma construção... Sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né? Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da sim, França. Que ele era o padrão, né? É o padrão de beleza. Entendi. Então Jesus foi o padrão de beleza. Então, caramba, ele era baixo. Porque não pode colocar ele baixo, né? Porque senão como que ele ia chegar nos lugares, né? Exatamente. Tinha que chegar impondo ali, impondo. E não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive eu vou dar algumas evidências para você. Só para a gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase... Aqui entrar na base das evidências, né? Tipo, se é algo relacionado à fé, lógico, pode ter evidências, mas se você basear sua fé nessas evidências, cara, então não é mais chamado de fé, né? Você tem que acreditar no que aconteceu. Lógico que tem evidências científicas e históricas a respeito da vida de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Você não vai ficar se apegando a esse tipo de evidência, cara. Você tem que basear na sua fé, naquilo que você acredita, naquilo que está escrito. Basear sua fé nisso, né? No seu testemunho, buscar um testemunho dessas coisas. Por meio do Espírito Santo, ore e pergunta para Deus. Espera Ele te confirmar no seu coração que essas coisas são verdadeiras. Ficar se baseando na história, aí vem uma notícia dessas, que sensacionalista para tentar ganhar visualização. E aí? Vai basear sua fé nisso? Pode abalar sua fé, uma notícia dessas, né? Mas se sua fé é baseada, seu testemunho é baseado no Espírito Santo, você tem um testemunho sobre essas coisas de Deus,
Cara, nada vai abalar a sua fé. Pode vir todas as notícias do mundo, nenhuma delas vai te abalar. Estou falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci, a última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? A pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... jogavam o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocava num gavetão assim e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Então, Pô, gente, é assim até hoje. Se você for lá no cemitério comprar um terreno ali no cemitério para enterrar alguém, depois de um tempo eles pegam, quebram o osso, colocam numa caixa e liberam espaço para mais alguém. Fica livre, é assim até hoje. Esse que era o aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Então eu falei tíbia, eu tinha falado tíbia aquela hora, é a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar da cartilagem. Tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? e tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês, vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor. Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui vai. Isso.
Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, ó. um prego Olha mesmo. o prego. Olha lá, tá vendo? Que doideira. Sendo o calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora Mas deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Ah, na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O da de Israel Roma, é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima. O de cima. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse aí. Se você tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original Ali tá foi ali o prego encontrado. ali, ó. Aham. E o prego tá torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Não é à E toa que o negócio a era foda. posição do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Caramba, Seria era essa assim, a cara? ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, na era mão aqui no mesmo, meio. no Tá. meio. E aqui, A diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha um banquinho. Ele tá sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que eu fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai Quantos dias perdendo eles ar. ficavam? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, Certo. desidratação. Era mais uma tortura, né? E Era uma Jesus morreu com 3 horas. 3 horas. Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual Gente, a lança existe mesmo, tem lá evidências, né? Quando foi o lance da lança? É. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, só sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido Sim, ali. claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque as aí não tem pernas. como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou. Ah, entendi. Aqui, Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele confirmar estava a morto morte ou não. dele. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos 2 ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no 4º século, que encontrou... Aí já é viagem, né, gente? Pô, um pedaço de madeira dura esse tempo todo. Aí já começa a viagem, às vezes falam que é um pedaço da cruz para vender, sei lá. Toma cuidado com isso aí. Uma parte trouxe o pedaço da cruz de Jesus, aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja Notre-Dame de Paris, outra parte está lá em Jerusalém, mas assim, até uma ironia de Lutero que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. né? Com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé. E é isso, pessoal. Como foi dito aqui, né? Muitas hipóteses, lógico, que há uma ciência por trás disso, as pessoas estudam. É importante? Sim, é importante também. Mas o mais importante é se apegar aos ensinamentos do Salvador, cara. Se ele era alto, se ele era baixo, se ele tinha cabelo, se não tinha cabelo, se tinha um nariz longo, se tinha a orelha longa. Gente, o mais importante são os ensinamentos do Salvador. Às vezes a gente se apega tanto a esses pequenos mínimos detalhes, se Jesus tinha um olho claro, se não tinha, que a gente esquece do fundamental que é estudar as Escrituras. Como está aí, né, a sua leitura das Escrituras? Está lendo o Velho Testamento, o Novo Testamento, o livro de Mórmon? Você está estudando? O mais importante é isso, são os ensinamentos. E aplicar esses ensinamentos na nossa própria vida. Seguir como um discípulo de Jesus Cristo, amando o próximo,
sendo gentil com as pessoas, desenvolvendo esse amor e essa compaixão com as pessoas, os ensinamentos do Salvador mesmo na nossa vida. Isso que é importante. Mas é legal, é interessante assistir esse tipo de vídeo, dá um pouco de curiosidade às vezes, né, da gente pesquisar mais e acende um pouco essa chama da busca por conhecimento, é importante. Mas o mais importante é a leitura das Escrituras. Vamos ficando por aqui. Até mais!